Então, ok, bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje junto nesse simpósio de Epistemologia do Romance, Diálogos e Interações na Construção de Saberes Comuns. Esse simpósio é coordenado pela professora Ana Paula Aparecida Caixeta, pelo professor Itamar Rodrigues Paulino e por mim, Maria Veralice Barroso, né? E hoje de manhã nós teremos as seguintes apresentações. Nós tivemos uma troca entre a Nariela e a Neila, por dificuldades da Neila em poder apresentar nesse horário, e elas fizeram uma troca, e a gente vai fazer uma inversãozinha aí, hoje, agora pela manhã, tá? Então, o primeiro a falar será o professor Itamar Rodrigues Paulino, com o texto Entre Rios e Matas da Amazônia, Cenários Epistemológicos do Romance, de Inglês de Souza. A outra apresentação é da Natália Coelho da Silva, Observatório Literário de Eliane Brum, o romance Uma Duas, conduzido pelo conjunto de obras. A próxima apresentação, a terceira apresentação, será da Nariela Alves Pereira de França, com o título O Amor da Glória como possibilidade da existência humana em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a nossa quarta apresentação é do Gabriel Franklin, intitulada A Busca pela Beleza Discursiva das Coisas no Realirismos Lusófonos. Nos Realirismos Lusófonos. E a quinta apresentação, eles não estão presentes ainda, mas creio que devem ingressar na sala, que é da Ivana Campigotto Aquino e do Tiago Miguel Steven, que é O Jogo Ficcional entre o Literário e o Jurídico, uma análise do romance O Conto Aia. Certo? Então, Ana Paula, professor Itamar, se quiserem fazer algum comentário antes das apresentações, e logo em seguida, Itamar, com você, tá bom? Muito obrigada. Ok. Ana, se apresente. Serei bem breve. Sou Ana Paula Caixeta, professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Artes Visuais e também do Programa de Pós-Graduação em Literatura, e junto com os meus colegas, estou aqui, né, à frente desse simpósio da Epistemologia do Romance, que eu acho que vocês provavelmente já se inteiraram aí, né? Trata-se de uma discussão que vem sendo empreendida coletivamente, né, na perspectiva da construção de uma teoria, e eu acho agora que o professor Itamar, com certeza, vai dar uma espécie aí, né, de contribuição bem mais ampla que essa minha fala aqui inicial, tá bom? Então, agradeço aí o interesse de vocês, a inscrição, peço desculpas pela minha voz, não estou muito bem aqui da garganta, e é isso, obrigada aí pela participação de vocês. Ok. Eu também agradeço a participação de todos e todas. Obrigado, Ana e Veralice, pela parceria, né, que a gente sempre tem empreendido nessa discussão bastante interessante, importante, e, claro, na nossa perspectiva, bastante essencial, né, para compreensões de literaturas no Brasil e mundo afora. Eu sou o professor Itamar Rodrigues Paulino, estou lotado aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará, desde o início da universidade. A universidade tem 12 anos, então eu tenho 12 anos de vida aqui. Sou um adolescente ainda aqui na Amazônia, sou filho de Brasília, mas trabalho aqui há 12 anos, desde o início da universidade. Foi a primeira universidade fundada no interior da Amazônia, todas as outras foram fundadas nas capitais. Então, essa é fundada no interior, numa cidade chamada Santarém, que fica a 1.000 quilômetros de Belém, e mais ou menos 1.000 quilômetros de Manaus. Ou seja, a gente está longe de tudo, né? Mas a gente tem aqui uma coisa que todo mundo cobiça, que é a floresta e os rios. E é com base nisso que nós começamos a fazer uma reflexão experimental, é claro, da possibilidade de também pensarmos epistemologicamente romances escritos na e a partir da floresta amazônica, né? Que tipo de romance tem sido pensado, de que tipo de romance já foi pensado. E nos surpreendemos com alguns escritores que já despontavam para essas questões ainda no século XIX, no final do século XIX. Inclusive, nós temos
dois grandes escritores brasileiros, que, junto com Machado de Assis, fundaram a Academia Brasileira de Letras, que são da região amazônica, especificamente da cidade de Óbidos, bem no interior mesmo. E eles, já no final do século XIX, escreviam romances bastante interessantes, que impactam até hoje nos modelos de literatura de expressão amazônica que nós temos, né? A cidade de Óbidos é uma cidade pequena, de cerca de 50 mil habitantes, 25 mil na zona rural, 25 mil na zona urbana, mais ou menos, né, meio a meio, mas é uma cidade fundamental para a compreensão da Amazônia, porque é a cidade que foi fundada no estreito do Rio Amazonas. Então, o Rio Amazonas tem um estreito, né? Assim como você tem o Estreito de Gibraltar, assim como você tem outros estreitos por aí no mundo, você também tem o Estreito do Rio Amazonas, que fica em frente à cidade de Óbidos, que é o local mais curto entre margens e também mais profundo do Rio Amazonas. Mais curto porque, entre uma margem e outra, para você chegar de uma margem para outra, você tem que percorrer de barco pelo menos 2 quilômetros de margem, a parte mais estreita. E também a parte mais profunda, que na época da vazante você chega aí a uma profundidade de 80 metros, e agora na cheia a gente alcança 100, 120 metros de profundidade, ou seja, a gente está aqui na frente de um rio gigantesco. E é com base nesse rio, nesta Amazônia, que comecei a trabalhar a literatura, pensar a literatura na Amazônia. E fazer experimentação, assim como os escritores fazem experimentações, a gente também vai buscando experimentações científicas para saber se nossas teorias funcionam dentro de certas realidades. É o caso, né, da aplicação da epistemologia do romance, do pensamento mais de teoria de conhecimento para a Amazônia, mas a partir da lógica romanesca. Bom, quando a gente fala de Amazônia, quando a gente escreve sobre a Amazônia, o tópico que vem à tona de imediato é a sua geobiodiversidade, vocês sabem disso, acho que o mundo inteiro sabe disso, que quando se fala de Amazônia, se fala de geobiodiversidade, se fala de mata, se fala de animais, se fala de rios. As diversas literaturas escritas e orais existentes na Amazônia, que devotam boa parte de suas narrações à vida na floresta, precisam ser resgatadas e levadas ao ambiente acadêmico, científico e principalmente político, para que sirvam de referências nas discussões contemporâneas sobre a realidade das vidas das comunidades locais, com seus efervescentes modos de vida entre rios e matas, e sobre o assombroso momento político contemporâneo que tem fomentado a exploração irrestrita da região, gerando ainda mais a fragilização da já frágil vida humana e do meio ambiente existentes na Amazônia. O que costumamos encontrar nas narrativas literárias existentes na e sobre a Amazônia são composições que, não poucas vezes, corroboram os manuais oficiais da história da Amazônia, cujo mote civilizatório, entre aspas, é não dar vozes aos mais frágeis do sistema de organização humana na região, já que essas pessoas são vistas pela história oficial de não civilizadas, de selvagens, de matutas, de caboclas e de tapuias. A prática de exploração destrutiva da classe dominadora sobre a floresta e seu solo, por meio de desmatamento, queimada, desfiguração do solo e poluição de igarapés e rios, com rejeitos de atividade de mineração, e a implantação de grandes projetos econômicos, tem alterado o bioma amazônico, causando distúrbios danosos, alterando a dinâmica climática global e desterritorializando o grande contingente de povos originários, ribeirinhos e quilombolas que há séculos vivem sob a lógica da floresta. E desde o período da chegada invasora de colonizadores espanhóis, portugueses, franceses, ingleses, holandeses e alemães, a Amazônia é apresentada ao mundo como um grande Eldorado, como uma terra rica de ouro escondido embaixo de uma floresta densa, e vista sem valor econômico para os povos originários da região. Essa narrativa dos exploradores visava
Apresentar à Europa uma terra exuberante, atrativa e com gigantesco potencial de lucro, uma vastidão de floresta intercortada por veias fluviais, com seus cenários cheios de encanto e sedução e provocadores de temeridade por conta do desconhecido, mas que a ambição, a sua riqueza, deveria superar qualquer condição desafiadora aos colonizadores. Nessa floresta misteriosa, também habitaria povos estranhos, isso na fala do colonizador, e desprovidos de cultura civilizada aos olhos do colonizador. Esse olhar exótico, eurocêntrico e colonialista não pode ser que pode ser resgatado das mais diversas narrativas cronistas desde o século XV, perpassou os séculos alcançando a história literária brasileira, que, dotada de visão equivocada, sempre apresentou a Amazônia ao mundo de maneira incipiente, insuficiente, simplista e exótica, como terra de ninguém ao serviço do invasor, do explorador, do colonizador. Mas, nos tempos atuais, sabemos que a Amazônia é tema recorrente nas discussões globais sobre mudanças climáticas, preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentado, já que essa região dos trópicos úmidos está naturalmente atrelada à geobiodiversidade global. Entretanto, é preciso que façamos um processo de libertação do ambiente narrativo burguês, oficial, elitista, oligárquico, que adotou um tipo de projeto colonizador europeu introjetado nas histórias sobre a região amazônica, para que, uma vez livre de condicionantes morais e de interesse da elite, possamos expor o grotesco objetivo civilizatório europeu e as tragédias humanas feitas com a compulsória implantação deste projeto europeu. Nesta tragédia se encontra a vociferada invasão à região amazônica por europeus desde o século XV e a pilhagem das riquezas dos povos originários, fatos que ainda ressonam na vida das pessoas que vivem aqui, algumas tentando defender e outras interessadas também, continuando interessadas na pilhagem. Ainda que deslocadas dos cenários da grande floresta sul-americana, as discussões sobre a Amazônia servem de prisma de compreensão da organização sociopolítica, econômica e cultural dos povos desta região, a partir de suas diversas paisagens florais, faunísticas, fluviais e de firmamento, bem como os contextos que geraram narrativas de vozes estrangeiras, que é o que nós temos muitas vezes, e o silenciamento de falas dos povos locais, mesclados à exploração absurdamente predatória dos recursos por pessoas, grupos, instituições, ignorando que a floresta em pé é a única condição existencial dos povos nativos e dos que chegaram a ela e se adequaram às suas condições. Esses povos aprenderam a fazer uso dos recursos da floresta a partir de princípios de conservação e preservação, aquilo que nós chamamos hoje em dia de desenvolvimento sustentado. Neste aspecto, é fundamental compreender que o silenciamento aos povos oprimidos, imposto pelo progresso econômico, favoreceu as possessões dos dominadores e tentou esconder as ruínas, as catástrofes e desastres, a exploração e a violência, a tragédia e a destruição de comunidades milenares originárias e de comunidades fundadas por povos africanos, que migraram compulsoriamente para a região no período da escravidão. Contudo, aos poucos, as narrativas contestatórias ao modo de pensar burguês e sobre a região amazônica começam a ganhar status literário mais contundente. Nos dias atuais, as discussões literárias de expressão amazônica já reconhecem no horizonte literário uma dimensão mais abrangente e complexa da sociedade amazônica. Ou seja, tem-se descoberto que a literatura da região, desde o século XIX, já tem procurado retratar a realidade social e cultural da região, rejeitando o reducionismo literário cronista europeu, que teimava em falar apenas da biodiversidade da floresta e suas riquezas passíveis de exploração, ignorando a dinâmica, a realidade, a complexidade das vidas das populações que aqui já viviam. Por certo, tais questões não são novidades aos estudiosos da região. Por exemplo, Herculano Marcos Inglês de Souza,
que nasceu em 1853 e faleceu em 1918, filho da cidade de Óbidos, é uma expressão literária com força regional singular no cenário moderno brasileiro. Ele influenciou o modo de fazer literatura no país, principalmente quanto à questão do realismo e do naturalismo. É uma discussão muito absurda, né? Que os pensadores da história da literatura brasileira não reconheçam Iglesias de Souza como o precursor do naturalismo, e sim Aloysio de Azevedo como mulato. É absurdamente injusta, digamos assim, né? Já que o próprio Iglesias de Souza, 3 anos antes da publicação de O Mulato, já havia publicado O Coronel Sangrado, O Cacaulista, História de Pescador, que são obras fantásticas, de uma geniosidade absurda, e que lida naturalmente com o naturalismo e lida realmente com o realismo. Então, a história da literatura brasileira precisa se repensar quando se trata de escritores do interior do Brasil, para não reduzir a literatura brasileira a uma literatura que rejeita o interior. Então, Iglesias de Souza, esse ícone da literatura brasileira, inspirou grandes escritores da Amazônia para, ao longo do século XX, início desse século XXI, para que eles possam desmistificar a Amazônia de visão eurocêntrica e experimentar olhares locais sobre a vida efervescente nas pequenas cidades, nas vilas e comunidades no interior da Grande Floresta. Nesse sentido, propomos trazer ao debate as particularidades amazônicas a partir da perspectiva de um escritor nascido no entreposto de Belém e Manaus, que é a cidade de Óbidos. E nos interessa resgatar, dentro da grande obra do Iglesias de Souza, uma trilogia romanesca para analisar as formas de representação amazônica nas últimas décadas do século XIX, considerando no enredo proposto por Souza o ambiente natural, a realidade social e a diversidade sociocultural local, arquitetada a partir de linguagens próprias da região, com experimentações estéticas que articulam texto e contexto, para afirmar um pensamento possível sobre a existência humana na Amazônia a partir do eixo epistemológico cenas da vida amazônica, e assim provocar reflexões sensíveis nas pessoas leitoras. A trilogia romanesca que compõe o grande empreendimento literário de Iglesias de Souza possui os seguintes romances: História de um Pescador, 1876, O Cacaulista, 1876 também, então ele escreveu 2 livros num ano só, O Coronel Sangrado, em 1877. A trilogia recebeu pelo autor o título de Cenas da Vida Amazônica, não por acaso, né? Cenas da Vida Amazônica é uma proposta de leitura de uma realidade não necessariamente real, mas é uma proposta de leitura epistemológica da realidade amazônica no final do século XIX. Embora Souza tenha assumido o pensamento iluminista como inspiração acadêmica de sua época, num país que teimava por anos o conservadorismo oligárquico contra os ventos da modernidade, foi a influência que Émile Zola e Eça de Queiroz tiveram na sua formação literária que o levou a trilhar pelo mundo da literatura. Sem o compromisso de apresentar tratados científicos da vida cotidiana na Amazônia, Souza desenvolveu formatos estéticos sérios e lúdicos sobre o contexto histórico e cultural da floresta, explicitando o universo diversificado de cultura em processo de hibridização e a evidência da efervescência da vida na Amazônia. No âmbito da literatura, naquela época, quando o Iglesias de Souza chega ao mundo, começava a se ensaiar no país modelos mais modernos de literatura. E a influência iluminista do rigor investigativo serviu de base ao surgimento do naturalismo, com suas ênfases regionalistas na composição de textos literários. Teimoso em fazer valer o espaço da Amazônia como cenário literário para desenrolo de enredos regionais, Iglesias de Souza se utilizou de diversas formas de composição textual para
debater assuntos locais, que também poderiam ser assuntos nacionais. Até porque a literatura tem essa característica de experimentar as possíveis compreensões da condição humana, sem o compromisso de apresentar tratados científicos da vida cotidiana da Amazônia. Souza procurou uma forma séria e, ao mesmo tempo, lúdica, de tecer em seus enredos as percepções aguçadas do contexto histórico e cultural, explicitando o universo diversificado de culturas em processo de hibridização. Bom, colocado isso como cenário de base, nós poderemos entrar agora, né, nos próprios 3 textos, de maneira bem rápida, né? Porque seus romances concentram-se na vida social das pequenas vilas ribeirinhas de Óbidos, locais onde famílias abastadas cultivavam extensas plantações de cacau, pessoas que lidavam, e até hoje lidam, com as questões de pesca, e assim por diante. Para aquelas pessoas que não conhecem a Amazônia, ler a trilogia de Inglês de Souza soará como uma descoberta da intensa vida social, econômica e cultural que ocorre no interior da floresta, desmistificando a falsa ideia de que a Amazônia seja somente uma floresta densa, desabitada e exótica. Para aquelas pessoas que nasceram e vivem na Amazônia, ler Souza é ler a própria vida na sua intensidade. Os conflitos, os trejeitos, os dramas, os risos, são colocados de maneira tão regional que parece estar Souza contando a história das pessoas locais, e não uma ficção despretensiosa. Isso nos interessa. Afinal, não seria essa a ideia fundamental da epistemologia do romance? Buscar racionalidades em uma obra que permitam ao leitor se convencer da existência de eixos epistemológicos que garantam entender aspectos da realidade sem que o texto necessariamente se comprometa com verdades? De fato, a trilogia de Souza não está comprometida com verdades ou falsidades. Ela está comprometida com racionalidades que permitam garantir a existência das intensas relações humanas, demasiado humanas, dentro da densa floresta, e assim propor leitura de mundo a partir dessas histórias locais. No primeiro episódio da trilogia, Cenas da Vida Amazônica, o título que ele dá é a história de um pescador. Claro, o foco é a Amazônia como ambiente do enredo. O palco da trama é um pequeno sítio e uma fazenda localizados nas margens de um igarapé, de uma cidadezinha chamada Alenquer, na saída de um Paranamirim, da região baixa de Óbidos, logo depois da saída do estreito do Rio Amazonas em direção a Belém. Veja bem, essa precisão dos dados torna o texto tão crível que parece estarmos lendo um texto de geografia amazônica. O romance de 1876 narra a história de José, um tapuio, que é uma denominação dada a indígenas e seus descendentes que se negavam a negociar suas vidas com os brancos, né? Porque os brancos queriam ou escravizar ou matar os índios. E os índios se negaram a negociar a escravidão. Muitos preferiam morrer. E os índios que se organizavam para se defender diante dos brancos eram chamados de arredios. Em outros nomes, no sentido regionalista, nós chamamos isso de tapuio, né? Que é uma denominação tupi para dizer arredio. Bravo, chato, difícil de convivência. Então, a história de José narra a história do José, um tapuio, filho de Benedita e de um pescador, Anselmo Marques, que mora num pequeno sítio nas proximidades de uma grande fazenda de um coronel. Com a morte do pai de José, por afogamento em um acidente, a mando do capitão proprietário da fazenda grande, que ficava ao lado desse sítio de José, o José tem que assumir a vida da família, a vida de sua vida e a vida da sua mãe. A narrativa ensaia um debate dos contrastes sociais na figura de José, representando um colonizado matuto e tapuio, e na figura do capitão Fabrício, representando o colonizador branco, explorador, expropriador, no final do século XIX. O conflito dos dois se amplia com a entrada da personagem Joaninha,
amada de José Marques, que em certo momento assume seu desejo de ficar com o capitão Fabrício, por ele ser branco e abastado. Esse conflito se encerrará com o assassinato do capitão Fabrício. Já no primeiro romance, temos a destreza de Souza ao narrar a realidade amazônica, os dramas de caboclos da região, cujo foco crítico estava nas questões sociopolíticas da época, nos conflitos entre brancos, caboclos e índios, e não nas questões ambientais. O segundo episódio da trilogia é o Cacaulista, escrito também em 1876, que conta a história de Ritinha, Miguel Farias e o Coronel Ribeiro, pai de Ritinha. O local do enredo é a mesma Amazônia interiorana do primeiro romance, mas agora expondo o ciclo do cacau amazônico do século XIX. É no Cacaulista que o leitor fica sabendo por que Miguel e o tenente-coronel Ribeiro são inimigos e como se iniciou a paixão entre Miguel e a caboclinha Ritinha, da beira do rio. Miguel, um jovem que vivia com sua mãe Ana, em um sítio chamado São Miguel, herdado do falecido marido, que a custo de trabalhos como regatão conseguira dinheiro e comprar. Ana e seu filho passam, então, a cuidar do sítio, até que parece ao leitor que o escritor está fazendo até proselitismo com seu primeiro romance, a história de um pescador. A história é bastante similar. Marido morto, esposa viúva, que passa a cuidar de um pequeno sítio com seu filho. Apenas que agora o sítio está repleto de cacau e cabeças de gado e de mulatas escravas, cobiça de outro senhor, proprietário de terras, que é o Coronel Ribeiro. O enredo passa a narrar conflitos com a entrada de Ritinha, filha do coronel, que se torna a paixão de Miguel. É um triângulo de conflito, já que Miguel descobre que a morte... É só porque já estamos encaminhando para quase 25 minutos. Aí, como são 15 minutos por apresentação, enfim, assim que possível, encaminhar para o final, por gentileza. E desculpa a intromissão. Estou terminando. O conflito alcança seu ápice quando Ritinha acaba se casando com um militar recém-chegado na cidade por orientação do seu pai. A decepção de Miguel é tamanha que ele acaba decidindo viver em Belém por um tempo para superar o ódio primitivo que o incentivava a assassinar Ribeiro, porque Ribeiro estava, de fato, interessado nas terras do seu pai. Mas havia um conflito porque ele tinha ódio do pai e era apaixonado pela filha. O episódio termina com a ida dele para Belém. O terceiro romance vai dar continuidade ao segundo. O terceiro romance se chama O Coronel Sangrado. E Souza continua também se utilizando dele para enveredar no jeito de ser e viver do povo da Amazônia e sua relação peculiar com a floresta. O Coronel Sangrado apresenta, a partir da derrocada do Coronel Sangrado, apelido do Coronel Severino de Paiva, as nuances culturais do povo amazônida. Na obra, emerge o conflito pessoal vivido por Miguel Fernandes sobre fatos de sua vida antes da ida a Belém contra menino matuto em Óbidos e de sua vida civilizada na cidade de Belém. Então, o Coronel Sangrado é a continuidade do romance O Cacaulista. E essa continuidade está em que o Coronel Sangrado convida Miguel, que volta de Belém, para se tornar prefeito da cidade de Óbidos. Então, o enredo todo se dá em torno desta questão política, essas relações políticas, apresentando conveniências políticas que sempre tiveram e até hoje nós temos no país, no interior. Então, o terceiro romance narra essa história do Coronel Sangrado, que soube da chegada da volta de Miguel e sabia das rixas políticas com Ribeiro. Ele, então, convida Miguel a entrar para a política e, quem sabe, casar-se com a filha Mariquinha. Miguel sabia que, por meio da política, poderia se vingar de Ribeiro e aceita a proposta do Sangrado. Entretanto, sua mente teimava em rememorar seu sentimento conflitivo de amor pela jovem que era casada, Ritinha já era casada, filha de Coronel Ribeiro, que é o rico proprietário de fazendas. Essa situação, ela se resolve, ou Iglesias de Souza tenta resolver a situação, né? Tirando o vértice que é o marido de Ritinha, portanto, o marido de Ritinha morre no enredo, e Miguel acaba se voltando a ter contato com Ritinha e entra no acordo com ela para casar e superar as suas desavenças com o pai de Ritinha. E, por fim, o Coronel Sangrado, por conta dessas traições do Miguel, que ele achava que seria uma grande força contra o
o pai da Ritinha, que era seu inimigo político, acaba derrotado, angustiado, triste e morrendo no romance. Não é, pois, por acaso que Guilherme de Souza não poderia ser, senão, introdutor da literatura naturalista no Brasil, e não Aloysio de Azevedo, com sua obra O Mulato, de 1881, e que sua obra decididamente regionalista e de valor histórico, social e cultural inestimável se configura como projeto escriturário do autor, compromissado de apresentar a seus leitores a cultura amazônica do século XIX, suas nuances políticas, sociais e culturais. Como se pode notar em textos diversos, a riqueza de sua obra é um verdadeiro testamento e testemunho da vida na região amazônica. Vale a pena a leitura. Obrigado. Desculpa a demora. Muito obrigada, Itamar. E a gente deixa as perguntas, como fizemos ontem, a gente deixa as perguntas para o final, né? Natália, agora é a Natália, né? A Natália Coelho, com a comunicação intitulada Observatório Literário de Eliane Brum, o romance Uma Duas, conduzido pelo conjunto de obras. Então, Natália, é com você. Natália, só um detalhe, para não, eu estou colocando aqui, quando o tempo, falta aí 1 minutinho, 2 minutinhos, eu estou colocando aqui a mãozinha, tá? Para alertar, porque eu sei que quando a gente está falando, né, a gente se empolga e é muito bom também a gente ouvir, às vezes eu esqueço também aqui. Então, eu vou colocar aqui a mão para você ficar atenta, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Natália. Agora eu que agradeço. Então, gente, eu vou apresentar aqui uns slides, eu preparei realmente para tentar não me perder. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Uhum. Estamos. Então, Vera, muito obrigada. Gente, meu nome é Natália Coelho, eu fui estudante de doutorado, de mestrado e doutorado da Universidade de Brasília, formei agora em janeiro, a minha orientadora foi a professora Ana Paula Aparecida Caixeta, enfim. E o título do meu trabalho é Observatório Literário de Eliane Brum, o romance Uma Duas, conduzido pelo conjunto de obra. Então, o que eu vou apresentar hoje aqui para o nosso simpósio é mesmo um apanhado geral de tudo aquilo que eu escrevi na minha tese, que a defesa foi realizada em janeiro desse ano, em 2022, está super quente, né? E para tentar compreender exatamente como que inicia essa pesquisa, por que eu quis estudar Eliane Brum, eu trouxe alguns outros dados importantes nesse início. Então, eu faço parte do grupo Epistemologia do Romance também, junto com o Itamar, a Vera e a Ana, desde 2015, mas eu não sou da literatura, eu sou jornalista por formação, tenho uma atuação de mais ou menos uma década na imprensa de TV aberta aqui em Brasília, eu sou do Distrito Federal, em uma emissora privada, passei pela Record, por jornalismo especializado de agronegócio, site, enfim. E, desde então, eu tenho uma observação do trabalho que a Eliane Brum realiza em âmbito jornalístico, a princípio, como um ponto de reflexão, de exceção, de lucidez no campo jornalístico. Então, a Eliane Brum, ela tem um trabalho que era completamente diferente daquilo que eu exercia no meu cotidiano. Então, por exemplo, sempre me intrigou muito o tipo de discursivo, de narrativa acerca da realidade que as TVs abertas propõem, que os rádios propõem, que o jornal propõe nesse jornalismo rápido, cotidiano, né, factual que a gente fala. Então, que é uma redução da realidade, que é uma simplificação da realidade. Então, a Eliane Brum, ela entra nesse espaço como uma exceção. Então, o trabalho dela me chama atenção ainda em âmbito jornalístico, e eu vou observando que, ao longo do que ela trabalha, ela vai quebrando critérios de noticiabilidade, regras de especificação editorial, de como você vai montar uma manchete, ou do tipo de tema que se expõe, né, que se dá publicidade nos jornais brasileiros. E eu vou entendendo que Eliane Brum, então, ela tem uma intenção que não é só jornalística, mas é uma intenção de pensar o humano, ainda em âmbito jornalístico. Ao passo de, pensando na carreira dela ao longo do tempo, e observar que existe um momento na história de carreira da Eliane Brum, de escrita,
que ela entende que o jornalismo não cabe tudo aquilo que ela quer dizer, né? Aquilo que ela quer trabalhar. Então, ela promove uma transição de carreira, enfim, ela sai das redações, a última redação que ela passou foi da revista Época, e ela começa a escrever um romance, que é o romance Uma Duas, que é o meu objeto central de pesquisa. Então, essa frase é dela, há certas realidades que só a ficção suporta. Mas aí a gente vai entendendo qual é o motivo dela sair do jornalismo, né, e de pensar o humano. Então, o meu trabalho, ele puxa sobre essa questão de tentar entender o romance como uma janela da qual eu vou conseguir compreender esteticamente o trabalho da autora, puxando a partir do romance, né, da ficção, de um lugar onde ela tem uma abertura estética e ela consegue ultrapassar uma limitação ética do jornalismo e que ela pode dizer várias outras coisas que ela estava impedida numa página de jornal, ainda mesmo sendo Eliane Brum. Então, o meu livro é Uma Duas, o foco da minha pesquisa, que se inicia no mestrado e se prolonga para o doutorado. Eu trabalho com essa primeira edição de 2011, e para quem não conhece o romance Uma Duas, é a história... O romance Uma Duas é um livro bem fininho, assim, contado na interpolação de 3 narradores, uma narradora que é a mãe, Maria Lúcia, uma narradora que é a filha, Laura, e uma narradora em terceira pessoa, que eu coloco como se fosse um desdobramento da própria Laura, porque o romance é um romance, posso dizer que é metaficcional, no sentido de que ele é um romance dentro do romance. Então é a história de amor e ódio de uma mãe e uma filha, de um relacionamento materno, em que a filha começa a escrever um romance dentro do romance com a intenção de matar a mãe. Então, nesse inteirinho a gente vai sabendo a história dela, as memórias de ambas, e a mãe enfrenta um câncer bastante agressivo, enfim. Então ela trabalha como 2 temas centrais a relação materna e a questão do morrer natural no contemporâneo. Então, partindo disso, né, de tudo que eu disse, como é que eu organizo essa minha pesquisa? Então, a minha pesquisa, ela parte de uma pergunta que puxa um pouquinho do que eu estudei no mestrado, que é o que eu denomino de estética dos contrários. Então, eu coloco o que eu posso saber sobre o humano em Uma Duas a partir da estética dos contrários. Então, o meu objeto de pesquisa é tentar demonstrar um percurso de entendimento do romance, a partir do que eu chamo de estética dos contrários, que eu vou explicar daqui a pouco, mas também por 2 questões. A estética dos contrários e o outro é a reconstituição do Observatório Literário de Eliane Brum, que dá título à minha tese. Porque eu começo a compreender que o romance, enquanto o filho único da obra da autora, do conjunto de obra até então, né, ela tem 8 livros, mas eu pego 7 porque o último foi lançado ano passado, enquanto eu estava escrevendo, o romance é filho único. Então, ela tem livros de reportagem, livros de crônica, uma autobiografia, da qual eu não consigo compreender o que é o romance dentro do meu projeto, dentro do meu estudo, né, sem pensar no conjunto de obra. Então, eu chamo essa análise do conjunto de obra de Observatório Literário de Eliane Brum. E a minha pesquisa é feita dentro dos procedimentos teóricos da epistemologia do romance, tendo sério Luderi, que é a nossa proposta metodológica, o jogo sério de ler romances, esse jogo entre o autor, a obra e o autor, a obra e o leitor, né, focando na estética enquanto uma disciplina filosófica que vai me ajudar a pensar o objeto enquanto uma criação da autora. Bom, então, aprofundando nesses 2 pontos importantes do meu trabalho, que é a estética dos contrários e o observatório literário. Então, a ideia de contrário foi a palavra que eu encontrei, então, pensando desde o mestrado, para entender que tipo de movimento, aquilo que a Eliane Brum, a partir da história de Laura e Maria Lúcia, tenta trabalhar enquanto algo da nossa condição humana no contemporâneo, e que ela materializa naquela história. Então, contrários, para mim, é a tentativa e a impossibilidade do homem de se arrancar da sua própria condição. Eu uso como base uma ideia trabalhada por Hannah Arendt no livro A Condição Humana, da qual Hannah Arendt vai trabalhar aquilo que é da nossa condição, no sentido de pensar ali que o livro foi escrito em 58, um momento onde o ser humano estava tentando alcançar
a Lua, colonizar Marte, enfim, aquela corrida armamentista da Guerra Fria, pensando no escopo dos Estados Unidos, né? Então, Hannah Arendt vai dizer sobre essa ideia humana de tentar superar o próprio humano. Então, assim, nós temos uma condição de labor no sentido de energia, de vida e morte aqui, e a gente vai tentar superar a vivência na Terra para ir colonizar outros espaços, né? Então, o que é isso? Essa tentativa e impossibilidade de se arrancar da própria condição. Para mim, Eliane Brum, no romance dela, ela trabalha isso. Então, a ideia de contrários nasce desse ponto, a partir de uma ideia de movimento, de duas coisas que se tensionam o tempo inteiro, como um conflito. A criação estética se dá por conflito, eu acho que o professor Itamar falou isso ontem, né, no nosso grupo, e também pensando num ponto onde Costa Lima afirma que a ficção é um lugar onde você não postula uma verdade, mas você a põe entre parênteses, mais uma vez tentando quebrar essas questões, essas narrativas dominantes, e compreendendo dentro do próprio escopo do livro que ele não postula uma verdade sobre aquilo que ela quer trabalhar. Então, a ideia de contrários nesse sentido. Bom, a partir disso eu divido em 3 pontos de análise, para ficar mais fácil, né? Em 3 perguntas. Então, eu vou olhar o livro pensando, é possível que a palavra se arranque do corpo conflito? É possível que uma filha se arranque da mãe? É possível que um ser humano se arranque da morte? E a partir disso eu vou fazer uma análise do romance, é a terceira parte da minha tese. Então, a primeira pergunta, tensionando palavra e corpo, pensando os elementos estéticos do texto, a forma com que ela escreve, a forma narrativa, a construção de metáforas. Eliane Brum é uma pessoa que ela trabalha muito a questão do corpo, do sangue, das vísceras. A primeira própria edição do livro é escrita em vermelho, né? Depois ela, por uma questão editorial, ela muda isso na segunda edição, mas a primeira edição é escrita em vermelho. Então, é uma constituição dos efeitos ao leitor a partir do modo como ela escreve, né? Dos efeitos estéticos no leitor, da exploração do corpo, e também dos silenciamentos que podem levar à reflexão dessa dominação do corpo. Isso aqui também é uma forma de, uma das conclusões da minha tese, no sentido de que a Eliane Brum pensa essa questão da falência da palavra hoje, desse distanciamento que a gente tem de uma palavra que tenta, né, enquanto discurso, ser forte o suficiente para poder apagar tudo aquilo que a gente vive. Bom, a segundo ponto é possível que uma filha se arranque da mãe, no sentido de ser um entendimento acerca do conteúdo do romance mais visível, né, que é a relação maternal ali entre Laura e Maria Lúcia, para se pensar a condição humana feminina. Então, assim, o que a Eliane Brum trabalha em relação à romantização, de quebrar a romantização da maternidade, de pensar as relações das mulheres em relação aos homens, uma relação desigual, dentre outras coisas, né? Estou correndo para não perder o tempo. E a outra pergunta é possível que um ser humano se arranque da morte? Também como um dos temas que o romance trabalha, que é um convite do próprio romance, para se encarar o morrer natural contemporâneo hoje. Então, a questão do envelhecimento, a consciência do fim, o controle narrativo da morte pela religião, pela medicina, ela contesta essa questão de morrer cheio de tubos numa UTI, né? Pensando acerca da qualidade do fim de uma pessoa que aceita que vai chegar ao fim. E, enfim, o tabu em torno da eutanásia também. Então, a partir dessas 3 perguntas, eu vou observando todos esses pontos. E o observatório literário, como a segunda parte, como a segunda coisa que eu falo para chegar no meu objetivo na tese, como eu falei, o observatório literário, esse termo é um termo usado dentro da epistemologia do romance. Nós temos um projeto coletivo de escritura de verbetes, de tudo aquilo que a gente utiliza, termos, expressões que vão nos dando um processo teórico de análise do romance, e o observatório literário era um dos termos que eu desenvolvi o ano passado no nosso segundo livro. Então, ele é uma metáfora usada a partir da epistemologia do romance para designar a criação e o pensamento do autor se desenvolvendo. É como se fosse um ateliê do artista, né? E ali ele observando, do alto de uma torre, por exemplo, pensando em Milan Kundera, como que as coisas vão se desenvolvendo, e ele observa a vida, a realidade, a partir das suas vivências, e vai
transformar ou vai transgredir a partir da ficção. Então, não é como a crítica genética, só que eu vou fazer uma busca de vestígios só pela busca, mas é procurar esses fragmentos, tudo aquilo, para tentar compreender como, no romance, ele transgride ou ele tenta pensar questões da condição humana. Então, o observatório literário, ele pode ser a partir de um projeto estético e escritura de ensaios já assumidos pelo leitor, ou pode ser como eu fiz com a Eliane Brum, que é uma busca de fragmentos a partir dos escritos, a partir das entrevistas, a partir das reportagens, de tudo aquilo que o autor vai deixando de vestígio, e que você pode olhar e pensar, poxa, isso aqui parece que pode ser um ponto de partida para a escritura do romance. Então, no meu caso, o Observatório Literário da Eliane Brum, para mim, é um olhar sobre a obra, sobre o conjunto de obra, dos 6 livros que ela escreveu até 2019, e o último, que é o Banzeiro Ocotô, uma viagem ao centro da Amazônia. Ela também tem, assim como Itamar, um ativismo bastante forte de trazer uma outra narrativa sobre o norte do país. Esse livro não acaba não entrando porque não dá tempo. Então, isso tudo também se transforma num corpus do meu trabalho, e eu vou tentando encontrar vestígios no conjunto de obra para tentar entender o romance e como que ela chega no romance, quais são as ideias. Então, que tipo de história e experiência pode ter suscitado a autora na criação estética de Laura e Maria Lúcia em Uma Duas? O que eu posso saber sobre o gesto reflexionante da autora? Por que ela decide escrever uma história nesses moldes, nesse formato? Né? E por que ela decide ir para a ficção? O que a trajetória dela me conta disso? Então, como a autora já intenciona uma liberdade estética autoral mais próxima da literária, ainda em terreno jornalístico? Porque uma das coisas que eu percebo também é que, antes dela ir para a ficção, ela já tenta forçar os limites jornalísticos para poder trazer uma escrita que pensa, uma escrita que se propõe a partir de um gesto filosófico em terrenos da reportagem, né? Então, a partir do tipo de texto que ela escolhe, do gênero jornalístico que ela trabalha, da escolha política dos temas, né? Dos temas dos não ditos, das pessoas comuns. Então, o que o conjunto de obra me revela sobre esses contrários? Então, a partir disso, enfim, já caminhando para as conclusões, já fechando, o romance, eu penso que o que o romance Uma Duas não é nem ponto final, né? Mas é a pergunta que me leva para frente. Então, o que o romance Uma Duas, ele pode refletir sobre as tentativas e, ao mesmo tempo, impossibilidade humana no contemporâneo. Então, Eliane Brum, uma autora do século XX, né, que escreve no século XX, no século XXI, que vai pensar aquilo que a gente vive, as nossas vicissitudes, enquanto uma mulher também, que vai pensar essas questões da maternidade e todos esses pontos específicos humanos de tentar burlar aquilo que é da nossa condição, sobretudo a morte. Então, pensando na falência da palavra, condição humana feminina e suas outras tantas pautas, a maternidade, o aborto, a sexualidade, a misoginia, o morrer contemporâneo no hospital, né? E como esse universo particular, então, da ficção, deixo a última pergunta, então pode me suscitar questões universais do humano. E é isso, gente. Muito obrigada. Natália, muito obrigada. Muito obrigada aí pela apresentação. Depois a gente tem muitas perguntas. Eu só queria mostrar aqui, já que você falou dos nossos trabalhos coletivos, são esses 2 verbetes, são essas 2 obras, tá? O volume 1 e o volume 2. O volume 3 está sendo gestado, né? Até o final do ano, próximo ano, a gente tem aí esse material em mãos, tá? Para quem quiser, é só entrar em contato conosco, e eu acho também que pelo Amazon está sendo vendido, se não me engano. Agora, nossa próxima apresentação, continuando, né? Aqui com a nossa manhã, é a Nariela Alves Pereira de França, com a apresentação O Amor da Glória como possibilidade da existência humana em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom dia, pessoal, novamente. Eu sou aluna do mestrado na Universidade de Brasília, sou orientada pela professora Ana Paula Cacheta, que aqui está,
E a minha pesquisa, o meu trabalho, é um artigo que eu desenvolvi para a disciplina da metafísica, que eu cursei no semestre passado. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Tá aparecendo, Vera? Agora sim, Nariela. É o título, né, O Amor na Glória enquanto possibilidade da existência humana em Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um trabalho que foi desenvolvido, foi feita uma reflexão entre o livro Arte do Romance e o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, falando a respeito dessa questão do amor da glória pública, do desejo de ser uma pessoa reconhecida, de ser uma pessoa importante aos olhos da sociedade. Expõe a abordagem de Kundera a respeito do romance enquanto gênero que examina a existência e as possibilidades do ser humano. E aí eu tento estabelecer uma reflexão entre essa definição do romance, feita pelo Kundera, e essa característica que é possível de ser observada em alguns personagens da obra machadiana, que é esse desejo por alcançar um amor, uma glória pública, né? Ele chama de sede de nomeada, amor das rutilâncias, o próprio personagem protagonista fala isso. Esse desejo de ser reconhecido publicamente, de ter uma glória aos olhos da sociedade, será observado na vida do personagem Brás Cubas enquanto possibilidade da existência humana. No livro A Arte do Romance, o Kundera diz que o homem que um dia foi senhor e proprietário da natureza acabou se tornando um objeto para as forças que dominam a sociedade. Essas forças o dominam e não estão interessadas no ser do homem, em sua existência concreta, que acaba ficando esquecida. Segue dizendo que os filósofos e cientistas puseram no esquecimento esse ser do homem, mas que em Cervantes formou-se uma arte na Europa que nada é senão a exploração desse ser esquecido. Então, essa arte aí que se formou em Cervantes é o romance moderno que, de acordo com Lukács, o romancista moderno ele é um historiador da vida privada, né? O olhar do romance moderno ele vai se voltar para as questões do cotidiano, para as questões da vida privada, e é na vida privada aí que as questões do eu se revelam com mais profundidade. E logo nas primeiras páginas do romance, o Brás Cubas, ele, que é o narrador, personagem aí, ele vai dizer que ele teve um delírio. E quando ele estava à beira da morte, ele teve esse delírio e ele foi arrebatado por um hipopótamo até o alto de uma montanha, e de lá ele pôde contemplar um desfilar de todos os séculos. E aí ele fala que quando ele estava observando aquele desfile, ele vai ver todos os flagelos, todas as delícias que já se passaram na humanidade, a miséria, o amor, a cólera, a cobiça, e ele vai citando aí vários sentimentos e situações que se passaram ao longo da história da humanidade. E todos esses sentimentos, todas essas questões que ele cita, são sentimentos que fazem parte da vida do homem e que o romance ele tem a liberdade para abordar. O Kundera diz que o romance ele vai manter o mundo da vida sob uma iluminação perpétua. O homem deseja, né, que o ser humano deseja que as pessoas, os seres, estejam em posições aí bem definidas. Ou o sujeito é bom, ou o sujeito é mau. No entanto, o ser humano é um ser com características plurais. E mesmo o mais calmo dos sujeitos, às vezes, é tomado por uma cólera, e o mais desapegado das coisas depara-se com a ambição de possuir algo. Lá no livro Iniciação à Estética, o Ariano Suassuna, citando Hegel, ele vai dizer que o contraditório e o dilaceramento são estados naturais do homem, e que existe sempre uma batalha dentro do homem entre a parte nobre do seu espírito e as paixões aí pelas coisas humanas. No romance, há o espírito da complexidade. Ele fala ao leitor, as coisas são mais complicadas do que você pensa. Essa é a verdade do romance, que é deixada de lado em um mundo em que as respostas são breves e ignoram a questão da complexidade do ser. E aí, aqui são falas do Kundera, lá no livro Arte do Romance, ele fala que
o romance de todas as épocas estão voltados para o enigma do eu. Ele fala que todos os romances vão se perguntar o que é o eu e como é possível aprender o eu. O romance medita a respeito da existência através dos personagens criados, né? O romance cria situações ali para cada personagem e aquelas situações nós podemos meditar a respeito da existência através daqueles personagens. É necessário dizer que os aspectos da existência descobertos pelo romance são descobertos como beleza. A aventura foi descoberta pelos romancistas e por isso ela é bela para nós e nos apaixonamos por ela. Aqui ele cita a aventura, mas nós podemos pegar em romances várias situações, até mesmo situações que por uma questão moral, às vezes você desaprove, digamos assim, mas você se sente intrigado, se sente atraído por aquela situação. Por exemplo, quando você pega um romance do Machado de Assis, que vai trazer um sujeito que é invejoso, ou um sujeito que é extremamente ciumento, por mais que às vezes você ache que aquilo não é uma coisa boa, aquele sentimento, mas a forma como é construída, a beleza daquela construção vai te atrair. E aqui, falando da obra propriamente dita, da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra, ela narra aí a vida, o próprio narrador personagem, o Brás Cubas, ele vai narrar a vida dele, a morte, né, uma narrativa pós-morte aí. E logo no início, ele fala que ele morreu de uma pneumonia. Porém, a causa principal da morte dele teria sido uma ideia grandiosa e útil, que ele diz que essa ideia era a criação de um emplasto anti-hipocondríaco que daria alívio à melancolia da humanidade. E aí ele diz que ele relatou ao governo os benefícios verdadeiramente cristãos que esse medicamento traria para a sociedade, e para os amigos dele ele falou sobre os benefícios pecuniários que receberia. Aí ele fala, mas agora eu posso confessar o que realmente me motivou. Ele diz, agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos e nas caixinhas de remédio essas 3 palavras, emplasto Brás Cubas. E ao final ele fala, eu tinha paixão do arruído, do cartaz, do foguete, das lágrimas. De um lado, filantropia e lucro. De outro lado, sede de nomeada, digamos, amor na glória. O próprio personagem, ele começa a narrativa, logo bem nos primeiros capítulos, dizendo que ele tinha esse desejo, ele tinha o desejo de ser reconhecido publicamente como alguém que fez alguma coisa importante, muito importante, né, reconhecido socialmente. E durante toda a narrativa, ele vai sonhando sempre com esse lugar de destaque na sociedade. Tem um certo momento que ele descobre que a amante dele estava grávida, e ele imagina que o filho seja dele, e ele já começa a imaginar o filho que nem nasceu, já bacharel, fazendo um discurso na Câmara dos Deputados. Interessante que aqui ele repete, né, a atitude do pai dele, porque ele desde criança foi sendo incutido nele esse desejo de ser alguém importante aos olhos dos outros. O pai dele, desde criança, os tios diziam que, um dizia que ele tinha um olhar de Napoleão Bonaparte, o outro dizia que não se admiraria se Deus colocasse ele numa posição de bispo. O pai dele falava para ele fugir da obscuridade, então ele repetiu essa atitude com a criança que depois nem chega a nascer, com o bebê, né, que a Virgília estava esperando, que no final nem chega a nascer. E tem uma outra situação em que ele reencontra um antigo companheiro de colégio, e esse companheiro dele agora é ministro. E aí ele cumprimenta o companheiro, e quando a pessoa passa, ele começa a pensar, por que não serei eu ministro? Esta ideia rútila e grande começou uma vertigem de cabriolas, e eu deixei-me estar a contemplá-la com os olhos nela e achar-lhe graça. E aí lá no final ele fala, por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o organismo. Em um outro momento, ele começa a falar sobre o fim do romance dele com a Virgília, com a moça que era amante dele.
E aí ele disse que ficou uns dias recluso por causa da situação, de ter terminado o romance. Ele não disse que ficou triste, ele disse que sentiu um certo alívio, mas ficou uns dias recluso. E ele começa a narrar que 3 forças o chamavam a voltar à vida pública, né, ao bulício, como ele diz. Uma das forças, ele fala que era a irmã dele, a Sabina, a outra era um amigo dele, Quincas Borba, e a terceira força que o chamava ao bulício, ele diz que era o gosto de luzir. A multidão atraía-me, o aplauso namorava-me. Se a ideia do emplasto me tenha aparecido nesse tempo, quem sabe? E aí, ao longo da narrativa, tem um certo momento que o Brás Cubas ele consegue aí uma posição de deputado. Ele consegue, depois de muitas idas e vindas, ele consegue aí uma cadeira na Câmara dos Deputados. Só que acontecem algumas situações e ele perde essa cadeira depois de um tempo. E aí ele faz a seguinte consideração: se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se minhas esperanças todas, terminava a carreira política. Interessante que esse personagem, ele teve algumas situações ao longo da vida, como a perda do pai, a perda da mãe, o fim do romance com a menina que ele falava que gostava, que amava, mas quando a mãe morreu, ele não fala que se desesperou, ele fala que se recolheu a uma casa que eles tinham e ficou lá um tempo sem fazer nada. Quando o pai morreu, ele também não fala em desespero. E quando ele termina com a Virgília, que era, segundo ele, o amor da vida dele, ele diz que ele se dirige ao leitor, uma característica do Machado, né, de se dirigir ao leitor, ele fala que o leitor espera que ele fique triste, que ele se debata, que ele não coma. No entanto, ele comeu naquele dia e comeu bem. Então, o único momento da narrativa que ele realmente diz que ele se desespera, que ele se sente dor, que ele se abate, é quando ele perde essa posição na Câmara dos Deputados. E aí, no último capítulo, que é o capítulo das negativas, né, ele retoma a questão do emplasto, Brás Cubas, e ele diz: divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens. E aí ele segue falando mais algumas coisas e diz assim: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. E o Kundera, estou terminando, Vera, diz que o romance, né, só para resumir, o Kundera ele vai dizer que o romance, querendo ou não, sugere uma resposta para a pergunta sobre o que é a existência. E que o personagem, ele não é um ser real, ele é uma imitação, ele é um personagem criado. Só que ele nos traz possibilidades aí para a existência humana. E nas considerações finais, eu coloquei, né, algumas observações, que esse desejo de alcançar a glória pública também pode ser verificado, né, a larga aí na nossa sociedade. Atualmente, por exemplo, na corrida eleitoral, por mais nobres que às vezes os candidatos digam que são as suas intenções, mas sempre há ali a sementinha do desejo pelo poder, assim como as pessoas que vão para reality shows, na era tecnológica, que é claro que é diferente da época da narrativa, não tinha essa tecnologia, mas essa sede do poder aí, ela pode ser vista como uma sementinha aí que faz parte da existência humana, faz parte do ser humano. E é isso. Muito obrigada, Nariela. Mas você estava dentro do seu tempo. Eu não tinha levantado a mão, não. Acho que alguém escreveu aqui no chat. Mas, eu ouvi um barulhinho, eu falei, porque quando você abre o PowerPoint, você não vê, né, como que tá. Eu acho que foi que alguém escreveu no chat aqui e fez o barulhinho. Mas... Então, eu vou fazer só uma observaçãozinha, posso? Pode. Ainda tem... Bem, gente, no artigo que eu escrevi, na verdade, eu abordo essa questão em vários personagens, não só no Brás Cubas, porque a narrativa vai trazer a Virgília, dizendo que quer ser baronesa ou marquesa, vai trazer o marido da Virgília, já quase no final da narrativa, dizendo que ele é um sujeito infeliz, mesmo ele já sendo deputado, ele fala que ainda está na obscuridade. O pai do Brás Cubas é um sujeito, assim, eu acho que ele é o culpado disso, desse desejo ter ficado tão, assim, latente na vida do Brás Cubas, porque desde criança o pai e a família, né, incutiam isso na cabeça dele.
E os personagens, então, eles são desenvolvidos sempre com esse desejo de querer ser alguém importante. E rapidinho, só como eu estava falando no final, é lógico que a época é outra, né? E também o Brás Cubas, ele queria ser alguém importante. Não me parece que ele não precisava de dinheiro, né? Não é como hoje que alguém vai, por exemplo, para um reality show, não só para ficar conhecido, mas também pela questão financeira, muitas das vezes. Ele não precisava, mas ele queria ser reconhecido. E eu acho que ele morreu infeliz porque não conheceu esse destaque, tadinho. Ele tentou isso sempre e não conheceu. E nenhuma das personagens alcançou, assim. Talvez até porque, já falando de Kant, do nosso seminário, não havia moralidade por trás desse desejo deles. Era sempre algo que eles queriam só por questões individuais, e não, né, pelo todo. Enfim, obrigada. Obrigada, Nariela. Nós que agradecemos. Ouvir sobre Machado para a gente é sempre, né? A gente que quem é das letras aí, todo mundo, eu acho. E mesmo quem não é, né? Machado é uma coisa que é para a vida toda. A gente nunca deixa de estar próximo de alguma forma. E agora a gente vai passar a comunicação do Gabriel Franklin, que é a busca pela beleza discursiva das coisas nos realismos lusófonos. Gabriel, é com você. Bom dia a todos. Eu queria pedir desculpa para a Nariela, porque foi eu que escrevi aqui no chat, acho que acabou atrapalhando ela, desculpa. Só estava comentando que Machado é muito maravilhoso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho, e eu aproveito já para agradecer a organização do evento, pela escolha desse meu trabalho, que eu vou apresentar agora, e acho que já vai estar aparecendo aí para vocês, e também a coordenação do simpósio, né, pela essa oportunidade. Eu sou doutorando no programa de pós-graduação em literatura da Universidade de Brasília, onde eu sou orientado pelo professor Rogério Lima, e realizo uma pesquisa tentando estabelecer um diálogo entre a escrita do autor português José Saramago e as poéticas do estado de urgência, que é uma criação do professor Rogério e que basicamente significa as relações que se estabelecem entre as angústias do tempo presente e as produções culturais e artísticas. A comunicação que eu trouxe hoje para vocês, que eu acredito que vocês já estejam vendo na tela, então um recorte da minha tese, que está em construção, especificamente do segundo capítulo da minha tese, onde eu vou apresentar, então, a figura do realismo, o que seria isso que eu trago aqui. Na verdade, essa é a primeira vez que eu vou falar, então estou muito curioso para saber o que vocês têm a dizer sobre isso, e eu reservei especificamente para apresentar aqui na Abralic, porque eu acho que é um evento de magnitude para essa ideia que eu venho apresentar, certo? Então, com Roland Barthes que eu faço o meu começar. Em seu A Câmara Clara, Barthes, querendo discorrer acerca do que consiste, em essência, a fotografia, com F maiúsculo, parte de uma fotografia, essa com F minúsculo, onde aparece, ainda criança, sua recém-falecida mãe. Passando pelo particular entendimento de que ele, enquanto ser que investiga, é sempre a medida última de suas análises, sendo a história, por exemplo, compreendida como período antes de seu nascimento, Barthes chega ao que nos interessa aqui hoje. Há, naquela foto em especial, algo que salta de dentro da moldura, algo que lhe invade violentamente, que lhe fere, e do qual ele não consegue mais escapar. A esse algo, Barthes chama de punctum. O punctum, portanto, parte da cena como uma flecha, para penetrar o observador e, uma vez nele entranhado, influenciar toda a sua percepção da imagem. No entanto, Barthes ressalta que o punctum trata-se de um elemento parcial, no sentido de ser subjetivo, e que, dessa forma, não poderia ser intencional. Em outras palavras,
Isso quer dizer que uma mesma foto pode ter impactos diversos. Pode ser dilacerante para uma pessoa, mas pode ser uma mera imagem para outra. Muito embora sua análise parta, como eu disse, de uma foto específica, Barthes irá, por uma força expansiva própria do conceito que desenvolve, entendê-lo como um potencial elemento de qualquer foto, uma vez que, diante da não dependência à vontade do fotógrafo, é o sujeito impactado que completa a invasão. É devido a essa sua força expansiva, a esse caráter de int, ou seja, de algo que vai, que parte, que, acredito eu, me é permitido transpor, agora, o punctum de sua origem fotográfica para uma aplicação literária. Pois também na literatura somos tocados por detalhes, que, ainda que sem a intenção dos autores, nos marcam como ferro em brasa. É da página que parte o objeto que nos fere, imprimindo percepções e relações que nos fazem retornar, uma e outra vez, ao lugar para onde fomos arrastados numa jornada feita de palavras. Isso se dá, sobretudo, no âmbito do romance dito realista, assim denominado em virtude da pretensão, mais de quem o lê do que de quem o escreve, em emular a realidade nas suas mais pungentes nuances. Por meio de pequenos furos lexicais, constroem-se poços escuros e profundos em nossos peitos, para onde por vezes caímos, dilacerados, e de cujo fundo vemos, como me conta Haruki Murakami, pássaros cruzarem o ar, contra um céu azul que outrora foi o nosso aqui. Em nossa constante luta com o real, buscamos na ficção um meio de fuga, mas nela acabamos frequentemente alimentados por um vazio, preenchidos por uma falta, confortados por uma ausência. O que parecia uma solução torna-se parte do problema, como se, nos dizeres de Giorgio Agamben, tentássemos ser pontuais num compromisso a que só podemos nos atrasar. Por isso, leio em Mia Couto que, sabendo-se que a realidade é uma espécie de recinto prisional, fechado com a chave da razão e a porta do bom senso, a transgressão poética mostra-se como o único modo de escaparmos à ditadura do real. Sua proposta, portanto, é a de que o ser humano do futuro seja plural, munido de um idioma também plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, diz ele, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, o idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Bebo, sedento, essas palavras de Mia, mas ouso delas discordar em 2 pontos. O primeiro é o de que caiba ao indivíduo do futuro esse idioma plural. Na verdade, me parece que esse pensamento deve ser aplicado ao que fomos e não ao que seremos. Esperamos, na ilusão do que nunca será, que o real aconteça. Mas, quando este finalmente for, já terá sido antes no âmbito do imaginário, do sonho. Portanto, se queremos, como Mia, que os dois coexistam, devemos admitir que, no fim das contas, estamos mesmo no que foi. De forma que escrevemos e lemos, ainda e sempre, do mesmo modo que vivemos, do passado. E é por isso que a ele pertence a nossa busca. O segundo ponto diz respeito à divisão do lado de cá, do lado de lá, estabelecida por Mia em sua fala. Creio que tal dicotomia possa ser superada, convivendo-se, então, num mesmo idioma, o ser e o sair, empreendendo-se, numa mesma língua, a viagem e o lugar, criando-se, numa mesma fala, raiz e asa. Esse sonho de Mia, eu junto sonhei, e agora o chamo de realirismo. É nele que começo a atar as pontas que descosturei e deixei soltas até agora, pois o realirismo veste-se como um idioma de despropósitos, que combina o punctum de Barthes, a transgressão poética de Mia Couto. É uma língua que compreende o peso da linguagem romanesca, bem como a leveza da linguagem poética.
É uma fala que engloba o realismo do que foi e o lirismo do que poderia ser. No realismo, não se foge ao punctum, mas o processo não acaba na ferida. Como já tive a audácia de afirmar em outra oportunidade, partindo de uma concepção de que, muito embora a literatura não seja a vida, por ela ser uma vida, faz-se também a vida. Entendo, então, que as mesmas palavras que abrem buracos são capazes, lentamente, de começar a preenchê-los. Mas, pergunto-me, preencher com o quê? Para lhe transmitir a resposta, não basta apenas dizer. É preciso, antes, o sentir. É preciso, então, que comigo vocês levantem-se do chão, para que juntos ouçamos o murmúrio de uma terra sonâmbula, onde sentiremos o peso de um pássaro morto, até que finalmente sejamos contaminados pelas doenças do Brasil. José Saramago, Mia Couto, Aline Bey e Walter Ugumãe têm em comum, além de compartilharem a língua portuguesa, a paixão pela incessante busca ao oculto das coisas. Entre portugueses, brasileira e moçambicano, descortinam-se os nomes como os 7 véus de Salomé, seduzindo e cadenciando o olhar, desarmando as defesas cuja construção a vida impõe. Subitamente, no cair do último véu, no dizer da última palavra, vem o corte, a estocada, o pedido. No entanto, depois do impacto, quando seria esperado que restasse apenas o que falta, vislumbra-se algo que, passando dos véus de Salomé à caixa de Pandora, poderíamos chamar de esperança. Os exemplos que trago não são, nem pretendem ser, exaustivos, pois vejo o realismo não como uma escola, mas como uma forma literária. Trata-se, creio eu, de um jeito de escrever e ler, que se propõe a, na busca pela beleza discursiva das coisas, preencher o vazio que o real instaura em nosso peito. Injetando-nos a crença num depois melhor que o antes, o realismo, portanto, inunda o fundo do poço de nós mesmos, nos levando ao que deixamos na superfície, o voo dos pássaros, o azul do céu. Me é difícil terminar algo sobre o qual poderia discorrer indefinidamente, mas se por ora é preciso silêncio, que este seja menos o que segue ao ponto final e mais o que vem após as reticências. Faço, então, as minhas reticências em forma de poesia. E para isso, como bom carregador de água na peneira que sou, peço ajuda a Manuel de Barros, que diz assim: tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por teus despropósitos. Essas, então, foram as referências para essa minha breve comunicação. Eu agradeço mais uma vez a escolha desse trabalho e a possibilidade de apresentar, então, esse conceito, e deixo esse tempinho a mais aí também para a gente poder debater não só essa comunicação, como as outras, e eu fico à disposição caso haja alguma intervenção, alguma pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Gabriel. Agora nós temos a próxima comunicação, da Ivânia Campigoto Aquino, é isso? Ivânia, o jogo ficcional, o título, né, da ficção é O Jogo Ficcional entre o Literário e o Jurídico, uma análise do romance O Conto da Aia. Ivânia, por favor. É isso, bom dia a todos, obrigada. Eu falo desde Passo Fundo, Rio Grande do Sul, sou professora da Universidade de Passo Fundo, atuo no programa de pós-graduação em letras e no curso de letras, na graduação. Quero agradecer a Ana Paula, o Itamar, a Maria Vera Alice pelo aceite deste trabalho. Quero me justificar, não sei se alguém mais é dessa região, nós estamos com uma oscilação climática estrondosa aqui, e a minha voz está sofrendo as consequências disso, mas espero que vocês consigam me entender direito. Ao mesmo tempo que a gente gosta das 4 estações aqui, a gente tem que estar preparado para passar por tudo também o que elas trazem, né? Então, hoje a minha voz está um pouquinho ruim. Entre as pesquisas que estão em desenvolvimento dentro do projeto que eu tenho como docente, que é sempre ligado a romance, neste momento eu tenho um projeto trabalhando o romance na sua relação com as demais formas de linguagem e outras manifestações de arte. Há um aluno de doutorado que também está na comunicação comigo, porém ele não pode estar presente porque houve convocação. Então, nós resolvemos submeter essa discussão teórica a partir do romance, também para avançarmos em nossas compreensões. Embora o projeto principal seja ligado a Dom Quixote, nós temos desenvolvido trabalhos intermediários em relação ao Conto da Aia também. Então, a justificativa de porquê dessa temática. Queremos poder analisar e trazer a apreciação de vocês alguns aspectos jurídicos presentes na obra Conto da Aia, que é uma das distopias dos últimos tempos, assim, a mais comentada, dentro do que nós consideramos uma segunda onda de distopias que aparecem obras com uma característica diferenciada do início do século XX, ou até metade do século XX, são dos anos 80 para cá. Margaret Atwood, a canadense, então, em 85, ela publica esta obra, e o que a gente quer aqui, o que eu quero aqui é problematizar a questão sobre o romance servir como fonte expressiva, né? Não é informativa, mas expressiva, de qualificação do direito. Atentando ao tempo, eu também vou me deter aqui a uma leitura de algumas partes e espero expressar bem essa minha comunicação aqui. A ideia geral é de que o estudo da relação literatura e direito é capaz de possibilitar a aplicação mais humana e menos positivada do direito é o que nos move, né? Considerando que, mesmo de forma indireta, os operadores jurídicos faleceram nos conhecimentos e sentimentos obtidos com a literatura quando estiverem operando os instrumentos de justiça. Há teóricos, né, que já esclarecem muito bem isso, né, dizendo que o direito é narração. Então, nessa relação com a literatura, é evidente que a literatura possa ser compreendida como um meio adequado, e talvez o mais adequado, de conhecer o direito e reconstruí-lo. O direito na sua operação, né, como narrativa. Dessa maneira, o emprego desses dois campos, que é a literatura e o direito, quando em conjunto, pode solucionar uma problemática, e certamente a utilização de um deles, né, ou só a literatura ou só o direito, de forma isolada, não possibilitaria, que é, no caso da literatura para o direito, essa aplicação da lei de forma mais resgatando a subjetividade, resgatando, né, a interpretação, mantendo a sensibilidade aguçada, digamos, do operador do direito, a compreensão do fato. É importante
corre, é um termo que a gente usa, né? O direito na compreensão do que é vivenciado pelo outro, e aí, então, é que não só de forma objetiva, mas, sobretudo, na sua subjetividade. Quanto à obra, tem sido bem frequentada o espaço da distopia na produção literária dos últimos anos, e a gente se centra aqui mais no século XX. Essa ideia de uma sociedade totalitária, que é o caso do romance O Conto da Aia, né, apresentar, na qual anda-se vigiado, tudo é vigiado, controlado, racionado, serve de conteúdo a escritores muito importantes. E essas obras nos levam a entender que vai se fechando um círculo em torno dos indivíduos, pelo fato de pensar sobre controles, mas não se fazer nada. Então, os próprios indivíduos, né, eles vão pensando, há sinais, né, há circunstâncias que levam a, se for submetida essa circunstância a um pensamento mais profundo, a perceber que aí há sinais de controle que estão por acontecer de uma forma institucionalizada. Mas não se faz nada. Um pensar que seria a saída, mas não há ação, né, na prática. Então, há um silêncio eloquente que caracteriza uma sociedade totalitária. Só essa consideração leva-nos a pensar que as distopias dos anos 1980 para cá, elas são por metade, né? Metade de distopia, que é o caso do Conto da Aia, porque não estão mais falando de uma realidade muito distante cronologicamente, né? 2.500 e pouco, não muito distante. Vamos pensar um pouquinho, porque o direito está inteiramente em qualquer distopia, em função de como funciona o Estado, né, de controle, mas pensando um pouquinho, voltando já ao Conto da Aia, o direito está sempre presente, qualquer movimento, qualquer olhar. Se vocês não leram, já meio que não leu a obra, a série, né, tem ouvido falar, tem visto algum episódio, a parte 1 é inteiramente ligada interpretação, né, do romance, depois há livros, produções, né, na sequência da série. Temos 2 quadros. Né? Um da ausência da lei, de anomia, como a gente fala no direito, outro de excesso de lei, que oprime o cidadão. Aí da a nossa vida real aqui. Se o direito é aquele que deve regular as relações entre as pessoas, no excesso, ele conduz a um estado de opressão. E na ausência, a um estado caótico, permitindo a lei do mais forte. E quando o Itamar falava aí da questão da Amazônia, eu me lembrei, Itamar, de fazer aqui um acréscimo aqui do Eduardo Agualusa, em A Vida no Céu, né, que também é uma das distopias de agora. A unidade vai depender de uma situação relativa indígena, né, da Amazônia. E fica o céu não redime o homem, ele vai nos dizer, né? Porque o mundo passa, né, para o espaço, a humanidade tem balões, né, para viver, não mais a cidade aqui na Terra, que não há mais condições de viver aqui. E lá, o que se vivia aqui na Terra é transportado para os balões. Então, há os balões da elite, da classe média, da classe baixa, a submissão ao controle, e, no caso, lá, uma ausência da lei, ausência de lei. Então, o ser humano opera sobre outro ser humano que, em geral, ele não considera ser humano, mas sim seus súditos. Então, vejo que nós temos agora, né, um pensamento em relação ao que significa não pensar muito mais do que nós. Então, encaminhamentos já são conhecidos no direito
disse que né, do direito, aqui e até na distopia. Nós vamos ver lá no Conto da Aia, também nós temos lacunas. E a literatura se faz de lacunas porque é ali que o leitor consegue entrar e pensar. Então, vejo que essa relação está em estrutura também. Né? Pensando em romance, está também na estrutura. E chegando a tal situação, digamos, de uma lacuna ao juiz, a um operador do direito, ele não pode ser furtado e decidir. Então, nós temos de buscar outras fontes, ou seja, os costumes, a jurisprudência. São decisões que vão acontecendo da forma reiterada em situações semelhantes com as decisões do mesmo sentido. Na opressão, né, isso se torna a pedra, digamos, né, a ser colocada sobre tudo. Porque o direito, da forma como ele está estruturado, tudo que está positivado e também nos seus espaços, suas lacunas, ele é ferramenta da opressão, quando deveria ser esperança. E o Conto da Aia nos mostra isso. Ele é tudo em nome do Estado que positivou, tudo no novo código, e que ainda atrela a religião, que ali é muito importante, né? Atrela a uma ideia de religião. A busca do equilíbrio, portanto, ela não é dada à população, né? Ela é pelos comandantes, então, desse Estado autocrático, teocrático, nesse caso, esse equilíbrio é determinação desses comandantes, né? Que estão à frente desse Estado. A lei existe para regular determinadas situações, mas o rigorismo da aplicação da lei causa, dependendo das situações de justiça, na aplicação da lei envolve a cara subjetiva. Outras questões. E aí, agora, uma relação teórica entre as duas áreas é que a literatura pode ser aquele caminho, né, para que a reflexão seja exercida no momento da aplicação da lei. Então, pode que se dê de carga excessiva de aplicação, né, essa objetividade que, em alguns momentos, o direito teorizou sobre isso e se autodeclarou, né? Então, é a aplicação da lei. Mas não, se busca é a interpretação. Porque a imparcialidade pura não existe, então é preciso que essa imparcialidade seja bem compreendida e seja exercida por alguém que tenha suficientemente elementos para refletir no momento em que, então, sabe como ele está agindo e não consegue ser parcial. Muitas vezes a situação pode remeter o operador da lei a uma imagem, a sua memória, e isso pode interferir na decisão dele. Então, o Conto da Aia ilustra tão vividamente que a sociedade pode abrir mão dos seus ideais, da sua liberdade, dos seus valores, de uma maneira assustadoramente normal. Lembro aqui que a narrativa está situada num tempo não tão distante, porque ela joga para uma realidade completamente fantástica, em que nós identificamos elementos, mas que nós identificamos elementos passíveis de serem encontrados no nosso cotidiano. Dos elementos que são comuns à nossa sociedade, essa distopia, esse romance, esse Conto da Aia, ele vai nos mostrando com uma certa estranheza, com uma técnica de deslocamento. Situações que não nos damos por conta no dia a dia. E eu vou direto aqui a uma situação apenas, que é talvez a maioria aqui, o que pode vir a ser. Quando a nossa narradora, a protagonista, ela nos deixa claro que o nome, né, de batismo é desconsiderado e as mulheres passam por um novo batismo, e nesse novo batismo de nome, elas são todas off, né, de estar, então, em off, né, para alguém, e na sequência vem o nome do seu comandante, a quem as aias estão servindo como mulheres férteis que são, para que elas possam engravidar desse comandante e dar filhos àquela família. Elas são objetos para isso, ela interessa o ventre, né, a fertilidade, que todo mês se manifesta, e o ventre dessa mulher. Então, no caso, a nossa narradora, ela é off, ou seja, ela é do Fred. Muito estranho isso, nos incomodamos muito com isso. Cadê a identidade? Né? Olha,
nós naturalizamos uma situação aqui de costume. Hoje em dia, a gente sabe que é livre quem quer fazer isso ou não, mas até então se questionava. E nós, lá na hora da certidão de casamento, se adquire o nome do marido. Nós entendemos isso como um ato da família estar aí, né? Da sequência do nome dos filhos, e assim por diante. Há várias justificativas. Nós somos de alguém. Não naquela circunstância, esperamos que não, né? Não naquela circunstância. Mas vejo que isso não é... A Margaret Atwood não parte de uma situação... Ela quer discutir algo muito maior do que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que situações nossas do dia a dia são naturalizadas. Há uma ligação, né? Há também um novo batismo. Mas a gente romantiza, a gente leva, né, para outras circunstâncias, né? Vamos cuidar da relação. Lá não há essa condição de cuidar da relação. Embora Offred e o Fred acabam extrapolando o que é ordenado pelo Estado, eles acabam tendo uma relação um pouco mais próxima, né? Devido a algumas permissões de leitura, né? A inteligência dela, que acaba, em algum momento, ele sente falta de dialogar com alguém. Mas está longe dela ser respeitada por isso. Em regra geral, uma sociedade totalitária tem seu ordenamento jurídico. Nesse caso, o core da obra é o rigor, né, e o excessivo rigor. O rigor está para os interesses que influenciam na aplicação da lei. Ela está para atender aos interesses de quem está no poder, que é o que acontece nas ditaduras. Então, quero trazer para cá também. Quando nós tivemos aqui o AI-5, né, que não é uma lei, mas um regramento que vinha para atender aos interesses de quem estava no poder naquele momento, há um rigor excessivo, né, da aplicação. Na própria Constituição da lei está essa impossibilidade do questionamento que pode se transformar numa prática. Não havia, então, a previsão, né, do questionado revoltar-se, do desfazer. E há também uma forma de isso aparecer. Tá? Quando a Margaret decide de aparecer visivelmente, né, de realmente ser do visual. Quando a Margaret decide escrever esse livro, ela é em meio ao que a viagem que ela faz nos anos de 1970, né, pouco antes da guerra, ao Afeganistão. E lá ela conhece de perto, então, aquela realidade. Para nós, vem mais por notícias, né? Da situação das mulheres. É uma quem vê ali a capa do Conto da Aya e da forma como está escrita e como a série coloca, nós temos isso vestido nessas mulheres. Não, aqui eu quero dizer que essa distopia pode ser muito de leve, assim, né? Porque é muito realidade isso aqui, é um romance realista, né? Por mais a levar o Conto da Aya para esse ponto. Vamos pensar que o Conto da Aya explode em várias narrativas também, né? Em que a personagem vai e volta no tempo, conta histórias anteriores e retoma o momento presente, se desloca desse tempo, e esses deslocamentos no tempo vão criando uma atmosfera que fica opressiva. A própria estrutura do texto tem o rigor que nos leva, do peso da narrativa, que nesse vai e vem nos transporta para o opressivo. Então, é muita forma literária né, da forma do romance, nos causando, né, o efeito, causando em nós o efeito da opressão que aquele Estado de Direito causa nas personagens. E como é que foi que o poder foi tomado, né? E principalmente porque a ideia toda era em relação a esse... já estou indo aqui, Manelice, já vamos daqui a pouquinho, já termino. Como é que foi tomado totalmente? Então, agora eu vou participar para a situação da mulher aqui. Congelaram-se as contas de banco, congelaram-se os cartões de crédito, tirou todo o acesso
a dinheiro, o acesso ao econômico. E aí as mulheres, né, foram submetidas à situação assim, que não havia outra forma de sobreviver, mas mesmo que quisessem viver no rastejo, digamos assim, das coisas, não lhe foi dado, elas eram raptadas, né? Então, e onde é que as mulheres foram? De volta no lar para cumprir seus deveres como o quê? Né? Como donas do lar, algumas, todo mundo, né, a ser do lar, o controle masculino exercido pelos comandantes, que são parte de um conselho. Umas sendo as serviçais, outras sendo a mulher comandante, não podiam ver, não tinha acesso a nada, outras sendo as aias, aquelas com o ventre ainda fértil, então, impossível de dar filhos a essa família. Também houve aquelas que, resguardando a permissão, né, daquela sociedade, que é entre o prostíbulo, também houve lá, para a farra. Então, quer dizer, se refez o Estado, mantendo aquilo que era importante para o mundo masculino, principalmente. E o direito surge de onde? Está associado com os primórdios da religião, e o livro mostra muito bem isso. Se nós pensarmos que lá no Deuteronômio, como difícil, né? Temos os 10 mandamentos que Moisés recebe, né? E que não deixa de ser, na sua essência, uma forma de legislação, um código, né, para a época, que regrava o povo hebreu que estava à procura da terra prometida. Bem, nas diversas dificuldades, teriam que observar os 10 mandamentos, até chegar à terra prometida. Então, lá se dizia olho por olho, dente por dente. No Êxodo, como repetição do Deuteronômio, estão ali os mandamentos também. Olha, é o que há na legislação aqui no Conto da Aia, muito ligado à religião, ninguém escapa, todo mundo está, as mulheres são submetidas às castas, no mundo masculino também há as divisões, aqueles que são olhos, né, os comandantes. Há também um alerta nesse livro ao leitor para uma realidade que é intrigante. Antes de chegarmos ao horror absoluto, há sempre sinais que teimamos em ignorar, né? Então, eu já estou indo para a revisão aqui final. Esse livro trata sobre o horror, ele não trata sobre resistência, ele não trata sobre mulheres, simplesmente sobre o horror. Nada de leis ou atrocidades inventadas. Deus está nos detalhes, eles dizem, e o diabo também. Vamos pensar assim, ó. Essas aias que estão dentro das casas comandantes, no momento em que há o ritual, que se chama de cerimônia, para que o comandante possa engravidá-la sempre uma vez por mês, ou uma semana por mês, nós estamos diante de um estupro. E aí trazendo para a nossa lei, há muito a questão do estupro e da culpabilização. No direito, o que a gente encontra, né? A culpabilização das vítimas de estupro, frases como olha a roupa que está usando, por que na rua a essa hora? A sociedade tende a deslocar a culpa do agressor para a vítima ou, se não consegue, diminuir ou até mesmo justificar a ação do agressor. Vejam que essa questão ali de naturalizar certos Ivânia, eu vou só te interromper um pouquinho, eu vou pedir para que você conclua, mas porque só falta exatamente 2 minutos para encerrar a sala. Bem. Então, a questão da dignidade humana, da isonomia, agora eu ia fazer uma repetição voltando às duas, mas enfim, o que nós temos aqui pensando no direito? Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia, porque ela não engravidar a nossa personagem, é culpa dela, não é culpa do comandante, né? Então, nós temos também aqui a questão da pena de morte aos traidores de gênero, né? Que a questão de quem também não interpreta a Bíblia conforme os comandantes querem que interpreta, os criminosos expostos em praça pública, pensando aqui uma situação também de disciplinar, né?
e temos também a proibição da leitura, e temos uma situação de contrato, né, em que o contrato ele é interpretado a forma como a líder, né, do alojamento quer que seja interpretado, então há uma lacuna, alguns benefícios, e há também o princípio da exceção à regra, que são todos os princípios do direito. Obrigada. Bom, muito obrigada a todos. Eu peço desculpas, porque a gente tem que ficar apertando, né? A gente quer ouvir, eu sei que a gente quer falar também, mas, infelizmente, a gente tem que interromper, às vezes, a gente tem que fazer um pouco o papel do chato, né? Mas, muito obrigada, a gente gostaria de ouvir mais. E aí, antes de passar a palavra, são exatamente 10 horas, né? Que é o momento que a gente teria que encerrar a sala. E aí eu vou ouvir a Bárbara, mas ontem nós abrimos uma outra sala, ficamos um pouquinho lá para que fossem feitas perguntas. E ontem a gente encerrou um pouquinho mais cedo, né? Hoje nós encerramos já no tempo limite. Então, antes de passar a palavra para a Ana, o Itamar e para os demais, né, os comunicadores e as pessoas que estão aqui nos ouvindo, eu gostaria de ouvir a Bárbara, né, para ver o que ela tem a nos dizer, e aí a gente pode pensar quais os encaminhamentos nós podemos tomar, tá bom? Muito obrigada. Bárbara, por favor. Sobre o que eu achei aqui? Ah, não, maravilhoso, estou muito feliz por ouvir vocês. Natália, que livro, fiquei muitíssimo tocada. Já fui lá na Amazon ver. Lindo, nossa, estou muito ansiosa para ler. E questão de tempo, gente, tem um café virtual, eu enviei o link aqui no chat, caso vocês tenham interesse de continuar essas discussões lá, mas também é possível abrir outra sala, eu acho. Acredito que esse link será usado para outra reunião em breve, então não sei se a gente pode permanecer aqui. Mas tudo muito lindo, parabéns a todos, foi muito, muito proveitoso. Não estou te ouvindo, Maria. Nós podemos continuar nessa sala, então? Eu posso verificar com a coordenação, mas tá. Acho que por enquanto não tem importância. Não tem problema não, né? Então, a próxima aqui acho que só começa às 2h, então fica mais isso. Eu ótimo. acho que isso. Ótimo. Podemos colocar um teto de 10 minutos aqui só para esse fechamento e aí a gente encerra, né? Se vocês quiserem continuar mais um pouco, acho que não tem importância nenhuma. Eu vou comunicar a coordenação. Eu acho que e aí a gente segue aqui, não tem importância. Como foram várias apresentações, eu acho que 10 minutos é insuficiente, Ana, para uma conversa. Eu acho que agora seria o momento da gente finalizar a parte oficial, formal, que foram as apresentações. Se a coordenação do evento autorizar a manutenção da gente aqui nessa sala, a gente continua até o esgotamento do momento, a gente não vai ficar aqui o dia todo, mas até esgotar, eu anotei várias coisas, por exemplo, igual ontem, para conversar com os colegas, e se a coordenação achar que tem que encerrar, a gente encerra já agora e faz igual ontem, abre uma outra sala para poder a gente conversar com os colegas que apresentaram, e em respeito aos colegas que apresentaram, porque não é só apresentar, é conversar um pouco, né? Não, com toda razão. A questão, na verdade, eu estou me valendo das experiências de encontros virtuais, inclusive a Bralic do ano passado, né? A gente tinha o professor Arcíselo, por exemplo, que foi o simpósio que a gente participou, o teto geralmente era esse. Então, eu apenas me baseei em referências, sem nenhum desrespeito aqui às apresentações, que, inclusive, já antecipando aqui a minha fala, quero muito agradecer a todos as apresentações aqui, que foram excelentes, né? Eu, particularmente, não tenho nenhuma questão específica, mas eu quero muito comentar a grandiosidade dos debates, né? E como, de algum modo, eles se interconectam aí, especialmente pela preocupação com relação, ora, no ponto de vista a respeito de questões da realidade, como as duas últimas apresentações aí, né? Eu falo realidade dessa perspectiva de uma ideia de realismo, mas eu acho que as duas se casam muito bem nesse sentido,
E a Nariela aí com esse olhar entre o ético e o estético, que é muito grandioso, né, nesse trabalho dela, e a Natália, que já vem aí também com a perspectiva estética bastante fortuita para os nossos embates aí na epistemologia do romance, e, claro, por último, não menos importante, a discussão de natureza histórica e cultural aí, empreendida pelo professor Itamar. Então, estou me acelerando, até mesmo porque tem 11 pessoas aqui, então, para que todos possam aí fazer os seus breves comentários, mas eu reitero os meus agradecimentos a essas apresentações. E também, por fim, essa última apresentação da professora, acho que ela saiu, né? O meu comentário ia ser a respeito justamente que eu estou iniciando um PIBIC, que é, né, sobre o conto da Aya, e isso vai ser também muito relevante saber aí dessas possibilidades de interlocuções, como, por exemplo, a pesquisa que ela vem aí desenvolvendo com o seu doutorando. Mas, no mais, é isso. Agradeço aí as apresentações, tá? Parabéns, tá, gente? Talvez eu não consiga ficar, porque às 10h30 eu tenho um compromisso com a graduação do meu departamento, mas, dentro do limite, eu quero muito acompanhar aqui os comentários de vocês e também aguardo vocês aí na nossa apresentação no Vespertino. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer perguntas, de fazer algum comentário? Gabriel, quer falar? Você está com a mãozinha levantada? Não. Quer? Se não tiver ninguém na frente, eu gostaria de fazer. Fique à vontade. Parabéns. Vocês não gostariam da gente fazer algumas provocações com vocês? E aí vocês... O que vocês acham? Bárbara? Isso é rapidinho. Só preciso encerrar a gravação, tá bom? Aí depois a gente pode continuar mais um tempinho na sala. Tá bom? Obrigada. Ok.